Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia nessa videoaula e dessa vez o nosso tema é Segundo Reinado, Política Interna. Dá uma olhada contigo aqui, ó. Política Interna do Segundo Reinado. Lembrando que o Segundo Reinado é um período que vai de 1840 até 1889 e nós vamos dividir a discussão sobre o Segundo Reinado em temas. Então nós vamos pegar o período inteiro e vamos discutir política interna. O que é a política interna? As relações de poder dentro da sociedade brasileira. Como é que o Dom Pedro II lidou com o poder, lidou com os grupos e facções políticas, com as revoltas e tudo mais que aconteceu nesse período. No período do Segundo Reinado inteiro. Aí na segunda aula dessa sequência, nós vamos conversar sobre ainda o Segundo Reinado, ainda o período inteiro, mas nosso tema vai ser economia. A aula 14 trata do que a gente chama de modernização conservadora e a expansão da cafeicultura enquanto base da economia brasileira. Como é que o Brasil se modernizou sem mudar as estruturas e qual foi o papel, a importância crucial do café nesse processo. A terceira aula dessa sequência, nós vamos conversar sobre Segundo Reinado, Segundo Reinado, a questão da sociedade da escravidão. Nas aulas 15 e 16 vamos discutir a maneira como as transformações econômicas e históricas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo afetaram a formação da sociedade brasileira e, portanto, foram dando um sentido de decadência para a escravidão e o surgimento de novas formas de trabalho, novas relações sociais. Na quarta aula dessa sequência, a gente vai conversar sobre a política externa, a relação do Brasil com os outros países da América do Sul e do mundo, especialmente a Inglaterra, para tentar entender como é que Dom Pedro I lidou com essa questão internacional durante o seu reinado de 1840 a 1889. A última aula da sequência de Segundo Reinado, nós vamos tratar de um tema muito específico, que é o declínio do Império. Nós vamos conversar sobre os anos finais do governo Dom Pedro II e como é que um reinado tão longo, de 49 anos de duração, dá uma olhada, 49 anos de duração. Como é que esse segundo reinado, de repente, foi derrubado por um golpe militar bem mequetrefe, dado pelo Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889. Então é essa a nossa sequência, belezinha? Só para vocês estarem informados e localizados, vamos começar falando sobre o nosso amigo Segundo Reinado, a partir de 1840 então. Para isso, nós precisamos relembrar uma coisa importante, que é a seguinte: o Segundo Reinado começa em 1840, após um episódio muito importante da história política do Brasil, chamado de Golpe da Maioridade. O golpe da maioridade foi a mudança de governo que levou o Dom Pedro II ao trono, mesmo ele sendo um rapazola de apenas 14 anos de idade. É também o golpe de Estado que muda o sistema de poder e encerra a fase chamada de período regencial do Brasil. Para quem não se lembra, o período regencial tem uma marca política muito visível, muito clara, que é a disputa pelo poder e a disputa pelo direcionamento do Estado entre dois grupos ou facções políticas. O que é uma facção? É um grupo organizado. O primeiro grupo eram os chamados conservadores ou regressistas. Na época do período regencial eram regressistas, na época do Segundo Reinado eles vão ser conservadores. O que esses caras defendiam? Defendiam que o Brasil deveria ter um governo altamente forte, centralizado, um governo central muito forte, que tirasse a autonomia regional e das províncias. Naquela época não havia estados no Brasil, havia províncias. Tirar a autonomia das províncias para impor esse governo forte, centralizado, que fosse capaz de unificar a sociedade de forma autoritária. O outro grupo, o segundo grupo, a segunda facção, são os chamados liberais ou progressistas. Na época da regência, esses caras eram chamados de progressistas. No Segundo Reinado, eles vão ser chamados de liberais. O que defendiam os liberais? Eles tinham uma visão mais liberal de sociedade. Não, sério que os liberais tinham uma visão liberal? Pois é, ninguém poderia imaginar isso. Mas os liberais defendiam uma descentralização do poder. Eles defendiam que
deveria diminuir o poder do governo central, do governo imperial, e conseguir uma descentralização do poder, concedendo autonomia para as províncias, para que as províncias funcionassem de um modo semelhante como funcionavam os Estados Unidos da América, por exemplo, né, onde cada estado tem seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio sistema de justiça, seu próprio sistema legislativo, tem esse direito de fazer empréstimos, de ter sua própria força militar, blá, 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 etc., de modo descentralizado. Ou então, meio que a proposta dos liberais era que o Brasil funcionasse num pacto federativo, ou seja, numa divisão, numa descentralização do poder, numa autonomia regional, como é mais ou menos o funcionamento dos estados hoje em dia. Tá bom? Claro que, de modo geral, esses dois grupos, liberais e conservadores, eles eram muito ultra, mega, master, blaster parecidos. Porque ambos eram, de modo geral, defensores dos interesses das elites latifundiárias que controlavam a economia, a política e a sociedade brasileira desde o período colonial. Essas elites latifundiárias, os grandes fazendeiros, concordavam claramente que não devia nem se imaginar a possibilidade de reforma agrária, de redivisão das terras, para acabar com a concentração de terras na mão dessas elites. Eles eram contra o fim da escravidão. Alguns liberais até achavam que acabar com a escravidão não era uma coisa ruim, que deveria acontecer. Mas mesmo esses pensavam numa superação da escravidão no Brasil através de um processo muito lento e gradual, que não abalasse o essencial. O que é o essencial? O funcionamento da economia agroexportadora, que ambos apoiavam, que o Brasil não deveria se industrializar, deveria continuar sendo uma economia agroexportadora, e também um fim gradual da escravidão que não abalasse a noção de propriedade privada, não abalasse os interesses econômicos, políticos e sociais das elites latifundiárias, que eram os senhores de escravo, os escravocratas, porque a sociedade brasileira era escravocrata, cracia é poder, então uma sociedade onde quem tem escravo tem poder. Então que isso mudasse gradualmente sem gerar um grande impacto, sem gerar uma mudança separação não é a palavra, mas na maneira como funcionava o domínio das elites sobre o resto da sociedade. Tá bom? Por isso que o povão, na época, muito esperto e muito ciente de que a fita de política, de democracia, de participação e de liberalismo no Brasil é tudo meio que uma farsa desde sempre, o povo costumava dizer assim, quando ia comentar sobre os liberais e os conservadores, que eram os dois grupos, partidos ou facções políticas que disputavam o poder junto com Dom Pedro não, né? O poder dentro do império do segundo reinado de Dom Pedro II. O povo dizia assim, nada mais liberal que um conservador no poder e vice-versa. Nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador no poder. Ou seja, tanto faz quem governa, muda a fachada, muda a superfície, centralização, os conservadores, descentralização, os liberais, governo forte, autoritário, os conservadores, autonomia para as províncias, os liberais, mas no fundo para o povo, para os escravos, para as estruturas da economia, da sociedade e para o caráter de uma realidade em que o Brasil era independente, mas continuava funcionando igual era na época da colônia, os dois eram a mesma bosta. Então para o povo, tanto faz, um conservador no poder, um liberal no poder, porque eles são a mesma coisa. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo então, em alguns elementos importantes. Olha só. Como eu disse, Dom Pedro chega ao poder com o golpe da maioridade, em que ele é declarado maior de idade através de uma lei feita pelo parlamento. Lembra que existia divisão de poderes no Brasil dessa época? Porque tinha uma fachada de liberalismo, de iluminismo e tal? Então, tinha o poder executivo, legislativo e judicial, hoje chama judiciário, na época chamava judicial. E tinha também um quarto poder, o poder moderador, que era exclusivo do imperador. O poder moderador dava ao imperador a capacidade de se impor sobre os outros poderes, de interferir nos assuntos dos outros poderes, de vetar leis, de nomear senadores, de dissolver o parlamento, a Assembleia Geral, que era o nome do poder legislativo do Brasil. Dava também poder para interferir no sistema judiciário, de interferir em sentenças judiciais, de aposentar forçadamente juízes que tomassem decisões que contrariavam os interesses do imperador. Então eram 4 poderes no Brasil, mas o maior deles, os 3 poderes normais se equivaliam. O
legislativo, o executivo e o judicial. Mas o poder moderador estava acima de todos eles e se impunha sobre todos eles. O poder moderador acabava penetrando nos outros poderes e influenciando e direcionando o funcionamento político do Estado brasileiro de acordo com os interesses do imperador. Só que durante o período regencial não teve poder moderador sendo posto em prática. Por que não? Porque não tinha imperador, né, João? Né, Maria? Não tinha poder moderador porque não tinha imperador no trono. O imperador era criança e eram os regentes que estavam governando. Só que agora o Dom Pedrinho, com 14 anos, tá bom, assume o trono e... assume o trono e ele vai assumir o poder moderador também. E aí quem sobe ao poder junto com o Dom Pedrinho? Antes do golpe da maioridade, quem estava governando o período regencial no final eram os conservadores. Lembra que tinham inclusive cancelado o chamado ato adicional, que tinha dado autonomia para as províncias, que tinha adotado um sistema federalista parecido com os Estados Unidos? Pois é. Agora, os liberais vão conseguir subir ao poder junto com Dom Pedro. Porque como foram os liberais que propuseram, defenderam e apoiaram o golpe da maioridade, a declaração da maioridade de Dom Pedro antes do tempo, o Dom Pedro nomeou um ministério liberal em 1840. E esse ministério liberal convenceu Dom Pedro II, Dom Pedrinho, de que era necessário fazer uma eleição também para o poder legislativo, para renovar os membros do poder legislativo. E aí, claro que essa eleição foi cheia de fraudes e cheia de violência, onde os liberais perseguiram os conservadores para tentar evitar que eles conseguissem ter maioria de representantes no parlamento. Os liberais já estavam manipulando o governo, que é o poder executivo, porque eles eram os ministros do Dom Pedro, e agora eles queriam também comandar o parlamento, comandar as decisões legislativas, a elaboração das leis. Por isso rolou um processo chamado de eleições do cacete, que eu acabei de destacar aqui. O que representam as eleições do cacete? Um processo de eleições fraudadas, com violência e espancamento, por isso cacete. Espancamento dos opositores conservadores para evitar que eles fossem votar, para garantir que os liberais ganhassem essa eleição e tivessem maioria de representantes no poder legislativo do Brasil. É aquela fita, né? Os liberais estão querendo dominar todos os aspectos do poder para manipular o Dom Pedrinho, que era um adolescente, para fazer com que o segundo reinado devolvesse a autonomia que tinha sido perdida pelas províncias com o cancelamento do ato adicional. Ah, professor, eu não lembro o que é ato adicional. É uma lei criada durante o período regencial que deu autonomia para as províncias. Você precisa pegar lá as suas anotações, pegar lá o seu livro-texto e dar uma lidinha nisso se você tem dúvida. Se for esse o caso, pausa o vídeo e vai estudar, depois você volta. O fato, então, para quem não pausou e está aqui ainda, ou para quem pausou e já voltou, o fato, então, é que com as eleições do cacete, os liberais têm maioria. Só que o Dom Pedrinho, ele não era um Zé Ruela, ele não era um idiota que, apesar de ser tão jovem, que era simplesmente manipulável. Ele tinha uma formação intelectual bastante sólida, e ele manjava um pouco do que estava rolando na política. Então ele sabia que ele queria o apoio dos liberais, mas não queria perder o apoio dos conservadores. Então, o que ele fez? Ele manteve uma boa relação com os conservadores nesse primeiro ano. E aí, com a influência dos conservadores, o que é que o Dom Pedrinho foi percebendo? Que ele estava sendo manipulado pelos liberais. Por isso, em 1841, olha aqui, o Dom Pedro demite todos os seus ministros liberais e nomeia um novo gabinete ministerial. Os ministros são os assistentes do imperador nas áreas específicas do governo, os ministérios, e o Dom Pedro nomeia um gabinete de ministros conservadores. E claro que essa fase vai ser uma fase de fortalecimento do poder dos grandes fazendeiros, ok? Mas vai ser uma fase de centralização do poder. Por quê? Porque quando Dom Pedro nomeia conservadores demitindo os liberais, muitos grupos de liberais, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, fazem um monte de pequenas revoltas contra Dom Pedro II e seu governo. E aí, para controlar essas revoltas, o Ministério Conservador, junto com Dom Pedro II, a partir de 1841,
vão estabelecer penas mais duras para quem participar de rebeliões políticas, de revoltas contra o governo. Então eles vão fechar o cerco de uma centralização, de um autoritarismo, de uma repressão cada vez maior. Vão recriar o Conselho de Estado, que era um órgão especial que aconselhava o imperador no uso do poder moderador, então acabando com, de uma vez por todas, a descentralização do poder e autonomia das províncias. Dom Pedro só tinha que ouvir o conselho e ele decidiu o que ele quisesse. Dobrou a renda exigida para ser eleitor. Lembra que o voto era censitário no Brasil? Censitário, começa com C e depois tem S no meio, censitário. Então, a política brasileira, o povo votava para escolher deputados e senadores, o povo, mas não era o povão, né? Porque o voto era censitário, só os mais ricos podiam votar. Já eram os mais ricos, tipo, o nível para você ser eleitor comum, porque o voto era indireto, tinha o eleitor comum, tinha o eleitor de segundo grau, o eleitor comum era chamado de eleitor de paróquia. O eleitor de segundo grau, que era alguém escolhido pelos eleitores de paróquia, era chamado de eleitor de província. E o eleitor de província é que votava para escolher quem ia ser deputado e senador. O negócio agora é que dobrou a renda exigida para ser eleitor. Dobrou a renda quer dizer o quê? Que um eleitor normal tinha que provar que tinha 100 mil réis de renda por ano, coisa de classe média muito alta. Agora tem que ter 200 mil réis por ano. O eleitor de segundo grau, que é o cara que realmente vai votar para escolher deputados e indicar senadores, ele tinha que ter 200 mil por ano. Não é que ele tinha que pagar, ele tinha que provar que ele tinha 200 mil por ano. Agora ele tem que provar que ele tem 400 mil por ano. E para ser candidato a deputado tinha que ter 400 mil, agora tem que ter 800 mil. Para ser candidato a senador tinha que ter 800 mil, agora tem que ter 1.600.000 600 mil réis. Ou seja, cada vez menor o espaço da participação popular na política. E por último, essa primeira etapa em que os conservadores conseguiram derrubar os liberais e voltar ao poder, a partir de 1841, vai ter também o fortalecimento do cargo de chefe de polícia provincial. O chefe de polícia era como se fosse um comandante da repressão às revoltas contra o governo. Então, o chefe de polícia ele era o garantidor da ordem social. Isso significa tirar poder dos juízes que faziam essa função, de julgar quem participa em revolta e reprimir essas revoltas, tirar o poder dos juízes e dar o poder para o chefe de polícia, que era nomeado pelo imperador. Na verdade, era nomeado pelo Ministério do Interior. O ministro do Interior nomeava o chefe de polícia. E quem nomeava o ministro do Interior era o imperador. Então, o imperador nomeia o chefe de polícia, o imperador nomeia o ministro do Interior nomeia um chefe de polícia para cada província. Percebe, então, que aumentou a centralização do poder? Porque, no fundo, quem decide, quem vai comandar a repressão às revoltas e a força militar em cada província, não é o presidente da província, não é o governo provincial, não é a justiça provincial. Quem decide é o imperador através do chefe de polícia provincial? Então, é isso. Nesse cenário, minha gente, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer um monte de coisa, mas uma das coisas que vão acontecer é isso aqui, ó. Em 1842, esse gabinete de conservadores que voltou ao poder a partir de 1841, eles vão conseguir convencer Dom Pedro que a eleição do cacete é uma eleição fraudada, o que é verdade, baseada na violência e na manipulação, o que é verdade, e que isso ajudou os liberais a vencerem essa eleição do jeito distorcido. Tudo verdade. Com isso, eles convencem o Dom Pedro II a convocar uma nova eleição. Para dizer, olha, aquela eleição está cancelada, o Dom Pedro tinha um poder moderador e podia fazer isso, né? Aquela eleição está cancelada, a gente vai fazer uma nova eleição, e nessa nova eleição a gente vai eleger um novo parlamento. Beleza, isso aconteceu. Elegeram um novo parlamento. Só que você acha que teve menos cacete na eleição que os conservadores comandaram? A mesma coisa, velho, a mesma coisa. Porque assim, ó, naquela época, não tinha justiça eleitoral, que é um poder separado, autônomo, só para organizar eleições. Quem organizava as eleições era o chefe de polícia provincial. E quem nomeava o chefe de polícia provincial? O ministro do Interior. E quem nomeava o ministro do Interior? O imperador. Então, dependendo de qual partido, liberal ou conservador, estivesse no poder, eram os membros desse partido que iam organizar as eleições em cada província. E claro que iam usar da violência e da manipulação para fazer isso, para prejudicar o partido opositor. Quem está no poder agora, desde 1841? Os conservadores.
Então, o que eles vão fazer estando no poder? Vão organizar uma eleição de um jeito que os conservadores vençam a eleição. Exatamente isso que vai acontecer, velho. Uma nova edição da eleição do cacete, só que dessa vez um cacetão conservador. Os conservadores, então, estão mandando em tudo. E isso é que vai gerar revolta, né? A partir de 1842, tem uma série de revoltas, de pequenas revoltas liberais, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, contra esse autoritarismo, contra esse intervencionismo, contra essa centralização extrema do poder que está acontecendo, do Dom Pedro II usando o poder moderador, orientado, apoiado pelos conservadores. Tá bom, gente? O Dom Pedro não é idiota, como eu já disse, e ele saca, quando tem essas revoltas, ele percebe que manter um único partido no poder junto com ele por muito tempo vai dar merda. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai revezando os grupos. Então, em 1841 ele colocou os conservadores, e em 1844 ele tira os conservadores e coloca os liberais de novo. Dá uma sacada. 1844 a 1848 são os liberais que estão de volta ao poder junto com Dom Pedro I. Os conservadores, como eles são conservadores, eles não querem agitação política, eles não fazem revolta contra isso. Eles ficam nos bastidores tentando voltar ao poder. Mas aí o Dom Pedro começa um processo de revezamento desses partidos políticos no poder. Esse período foi chamado de dança das cadeiras, ou seja, por um tempo ficavam os liberais, até começar a dar muito descontentamento, aí tirava os liberais, colocava os conservadores, até começar a dar muito descontentamento, aí o Dom Pedro tirava os conservadores, colocava os liberais de novo, e são vários anos, olha lá, de 42 a 44 os conservadores, de 44 a 48 os liberais, em 48 de novo os liberais são derrubados do poder e o Dom Pedro vai criar um novo ministério conservador, só que os liberais eles ficam putinhos quando eles saem do poder, porque eles querem continuar tentando recuperar a descentralização do poder e a autonomia das províncias, recuperar o que eles tinham perdido com o cancelamento do ato adicional. E aí eles fazem revolta. Em 1848 tem a grande revolta do Segundo Reinado. As outras que aconteceram antes, em 1842, são revoltinhas pequenininhas e pouco importantes. Essa de 1848 é muito importante. Olha o nome dela. Revolução Praieira. É uma revolta liberal radical que acontece no Pernambuco e se espalha pelo Nordeste inteiro, tem forte participação popular e é uma revolta muito radical, que incorpora ideias nacionalistas, ideias liberais, democráticas, republicanas e radicais e até mesmo ideias socialistas de combate à desigualdade social. Então uma revolta que vai defender, por exemplo, o fim da escravidão e igualdade entre negros e brancos. Você já parou para imaginar o que é isso no Brasil do século XIX? Pois é, meu irmão, o pau comeu na Revolução Praieira, lá no Pernambuco e se espalha por várias regiões do Nordeste. E o governo teve muita dificuldade de esmagar. Você lembra, eu estou vendo sua cara de quem lembrou, você lembra que em 1848 teve uma outra revolta que nós já estudamos lá na França? Como? Não, a Primavera dos Povos, lembra? Primavera dos Povos, a primeira revolta que teve influência de ideias socialistas, misturada com nacionalismo, misturado com ideais republicanos, liberais, radicais, é a mesma coisa. Essa Revolução Praieira de 1848 é um desdobramento daquela Primavera dos Povos que começou na França em 1848. Então, uma revolta muito importante. Tudo bem, minha gente? Beleza. Em 1848, o Dom Pedro percebe que ele tem que fazer algumas coisas. Uma das coisas que ele percebe que tem que fazer é isso aqui, ó. A adoção do parlamentarismo. Dom Pedro tem uma ideia genial. Isso acontece, eu esqueci de colocar a data aqui no esquema, geralmente eu coloco essa data na lousa, mas você anota aí, por favor. O parlamentarismo é adotado no Brasil a partir de 1847, um ano antes da Revolução Praieira, mas a Revolução Praieira mostrou que o parlamentarismo talvez fosse uma solução inteligente. O que é a ideia do parlamentarismo? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é o parlamentarismo real, como aconteceu na Europa. Depois eu falo como é que era esse parlamentarismo que foi criado no Brasil do Segundo Reinado. A ideia original do parlamentarismo é que o rei, quando o país é uma monarquia, ou o presidente, quando o país é uma república, ele não deve ter o poder de governar. O rei ou o presidente da república passa a ser apenas, passa a exercer apenas a função de chefe de Estado. O que quer dizer chefe de Estado? Quer dizer aquele que é o representante internacional do país. Então, ele não governa.
o chefe de Estado não governa. Esse é o chefe de governo. O chefe de Estado, ele comanda a representação oficial do país. Ele é como se fosse um representante do Estado brasileiro, nas relações internas da política e nas relações externas da política. Então, negocia tratados internacionais, participa de congressos. Isso tem que ter em todo o país, né? Tem que ter em todo o país. No parlamentarismo tem um cara só para isso, que é o rei ou o presidente. O chefe do governo, que é quem realmente vai pegar o dinheiro dos impostos, decidir como gastar, fazer decisões governamentais e planos de governo, esse é o chefe de governo. Esse é um cargo especial chamado de primeiro-ministro, ou chanceler, ou chefe de gabinete ministerial. No caso da Inglaterra, que foi onde o parlamentarismo foi inventado, chama primeiro-ministro. No caso da Alemanha, que adotou o parlamentarismo no século XX, chama chanceler. No caso do Brasil, dessa época do Dom Pedro, chamava chefe do gabinete ministerial. De todo jeito é a mesma ideia, primeiro-ministro, chefe de governo. Só que ele não é, no parlamentarismo de verdade, o primeiro-ministro não é um cargo indicado, é um cargo, desculpa, não é um cargo ligado ao presidente da República ou à monarquia, é um cargo indicado pelo parlamento, nomeado pelo parlamento. Então é meio que um lance assim, o povo escolhe quem vai fazer parte do parlamento, os deputados e tal, os representantes legislativos. Esses membros do parlamento se dividem em partidos políticos, óbvio, né? E o partido político que tiver o maior número de representantes, conseguir ter o apoio da maioria dos deputados, indica quem vai ser o primeiro-ministro, chefe do governo. E aí esse primeiro-ministro, como ele é apoiado pelo partido que tem mais representantes e mais apoio dentro do parlamento, ele consegue governar do jeito que ele decide governar, porque todas as leis que ele precisa para governar, e veja bem, quando tem divisão de poderes, o governante, seja ele um presidente, um rei ou um primeiro-ministro, ele não faz o que ele quer da cabeça dele. Para ele fazer o que ele quer da cabeça dele, os planos de governo, tem que ter leis aprovadas que autorizem o governante a fazer o que ele pretende fazer. Num parlamentarismo, como o primeiro-ministro é escolhido pelos partidos políticos que têm maioria no parlamento, tem uma ligação forte entre governo e maioria do parlamento, de modo que o governo governa de acordo com o plano de governo dos partidos que se uniram para eleger aquele primeiro-ministro. Então o povo elege o parlamento e o parlamento, quem tem maioria no parlamento, escolhe quem é o primeiro-ministro. E o governo funciona assim, com uma certa integração entre o poder executivo, que é o governo, e o poder legislativo, que é o parlamento. Por isso chama parlamentarismo, porque aumenta muito o poder do parlamento. Tranquilo? Se não estiver tranquilo, se tiver dúvida, depois você me manda mensagem no WhatsApp, ou no Hangout, ou no qualquer tipo de comunicador digital que a gente possa se comunicar. Pelo Google, sei lá eu. Mas enfim, a gente vai conversando. Qual é a ideia do Dom Pedro ao criar o parlamentarismo? Ele estava percebendo que estava dando muita treta entre liberais e conservadores. E a revolta que aconteceu um ano depois, a Revolução Praieira, só comprovou isso, né? Que era muito arriscado deixar liberais e conservadores ficar tretando. Por que era muito arriscado deixar liberais e conservadores ficar disputando o poder, tretando e fazendo revolta? Porque, dependendo de como as coisas andassem, essas revoltas, como foi o caso da Revolução Praieira, podiam ganhar apoio popular, características de apoio do povão, participação do povão, e o povão não vai lutar só para quem vai governar, é liberal ou conservador? Quem vai governar, centralização do poder ou autonomia das províncias? O povão vai querer lutar por mudanças mais radicais, mudanças mais profundas. Tipo o quê? Reforma agrária. Tipo o quê? Fim da escravidão. Tipo o quê? Democracia. As elites, grandes fazendeiros, gente rica e poderosa, liberais ou conservadores, tanto faz. Esses caras queriam arriscar? Estavam arriscando, estavam fazendo revolta. Dom Pedro queria arriscar? Estava deixando, estava rolando revolta, ele estava revezando os partidos e não chegava num acordo. Então, a ideia do parlamentarismo às avessas é a ideia de tentar fazer um acordo entre liberais e conservadores. Para, ao invés deles disputarem o poder através de luta política nas ruas, nas revoltas, enfim, lutas políticas que agitassem a sociedade, que eles disputassem o poder para ver quem ia ter maioria para indicar o primeiro-ministro. Só que no Brasil, velho,
O parlamentarismo, olha só que legal, ele é apelidado de parlamentarismo às avessas. As avessas quer dizer o quê? Virado do avesso, virado ao contrário. Porque o parlamentarismo normal, o povo escolhe quem vai representar o poder legislativo no parlamento, o povo escolhe o parlamento através das eleições. Coceira. Aí o parlamento escolhe o primeiro-ministro e o rei, imperador, seja o caralho que for, não interfere em nada disso. Mas no Brasil tem um negocinho interessante. Qual é o negocinho interessante? Qual é o nome desse negocinho interessante? Poder moderador. E o poder moderador faz o quê? Dá para o imperador a capacidade de interferir nos outros poderes. O resultado disso é que, no Brasil, não é o parlamento que nomeia o primeiro-ministro. É o imperador que nomeia o primeiro-ministro. Aí, o primeiro-ministro escolhe quem vão ser os seus ministros assistentes em cada área do governo. Inclusive aquele ministro do interior que eu tinha falado antes. O que faz o ministro do interior? Nomeia o chefe de polícia provincial. O que faz o chefe de polícia provincial? Comanda a organização da eleição para escolher os representantes, deputados e senadores de cada província para formar o parlamento brasileiro. Então você percebeu qual é a jogada? Não é a sociedade, mesmo o voto sendo censitário, tá bom, mas não é a sociedade que escolhe quem vai estar no parlamento. É o imperador que escolhe quem é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro comanda a organização das eleições para o parlamento de um jeito que o partido dele ganha a eleição. Então, se o imperador quer que os liberais governem, o imperador nomeia um primeiro-ministro liberal e ele vai organizar a eleição de um jeito para ser tipo a eleição do cacete, que é aquela eleição que é manipulada, que é baseada em violência e repressão, para que os liberais ganhem a maioria dos cargos de deputado e senador no parlamento. Se o Dom Pedro nomeia um primeiro-ministro conservador, é a mesma coisa, só que é ao contrário. O primeiro-ministro comanda, através do Ministério do Interior, a organização das eleições e ele garante que o partido dele vai ter maioria no parlamento porque vai manipular as eleições. Então inverte o esquema, não é o povo que escolhe o parlamento e o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, é o imperador que escolhe o primeiro-ministro manipula as eleições, manipula o povo para garantir que o partido dele tenha maioria no parlamento para ele conseguir governar. Puta jogada esperta, né? Aí o que acontece? Por que é uma jogada esperta? Porque Dom Pedro não vai mais governar o Brasil, ele só vai interferir quando ele achar que tem algum problema muito sério, usando o poder moderador. Além disso, além de não interferir na política diretamente, não é ele que vai governar, ele vai ganhar uma imagem de uma espécie de um tiozão neutro que defende o povo e a Constituição. Então o Dom Pedro não vai queimar o filme dele governando o Brasil e aumentando imposto, fazendo cagada, sei lá o quê. Ele aparece meio como alguém acima do bem e do mal, acima dos interesses dos partidos políticos, como uma espécie, repito, de defensor do povo e das leis. Além disso, Dom Pedro deixa liberais e conservadores felizões, porque agora eles vão governar a porra do país. E Dom Pedro direciona para que os liberais e conservadores, ao invés de ficar fazendo revolta e treta, eles tentem disputar o poder dentro do parlamento. Tentem disputar o poder dentro dos bastidores da política, tentando falar na orelha do imperador, para o imperador colocar fulano ou ciclano, liberal ou conservador, como primeiro-ministro para comandar a porra toda. Sacou? Então é por isso que eu coloco aqui, ó, que a partir da adoção do parlamentarismo em 1847, a situação vai se acalmando e de 1850 para frente não tem mais revolta nem agitação política. Não tem revolta popular, não tem revolta de liberais, a situação se acalma e o Dom Pedro II vai conseguir, de 1850 mais ou menos para frente, ele vai conseguir ter um governo muito tranquilo, que vai durar até 1889 quase sem abalo nenhum. Em 1889 ele vai ser derrubado por um golpe militar, blá blá blá, que nós vamos discutir mais para frente, mas até 1880 e poucos, 87, 88, ele vai governar mais ou menos tranquilo. Beleza? Beleza. Então é isso que acontece, olha lá. É um momento de triunfo da ordem. Quer dizer triunfo da ordem? Que a ordem social estabelecida, ou seja, o Brasil com uma característica colonial, comandada por uma elite latifundiária e escravista e com uma economia agroexportadora, continua sendo a mesma bosta. Os problemas estão lá ainda. O descontentamento do povo, a desigualdade social estão lá ainda. Mas como as elites liberais e conservadoras se uniram, é mais fácil delas controlarem o povo. Então o que acontece é uma forte repressão
quando tem ameaça de revolta. Liberais e conservadores unidos, e quando tem ameaça de revolta popular, forte repressão. E o governo do Dom Pedro II deu sorte, por quê? Porque durante o segundo reinado, aquela crise econômica que estava no Brasil desde antes da independência, que era a queda do lucro da exportação de produtos agrícolas, vai se reverter, porque o café vai ser o produto que vai gerar um lucro gigantesco. Para você ter uma ideia, em 1808, o café era responsável por 12% das exportações do Brasil. Em 1890, o café era responsável por 68% das exportações do Brasil. O café gerou lucro pra caramba, e aí o governo conseguiu cobrar muito imposto dos cafeicultores, e aí conseguiu o governo ter dinheiro na mão para fazer o quê? Reprimir revolta com violência e impor a ordem social, o triunfo da ordem, como eu estou falando aqui. Então o povo fica controlado e as elites recebem um tratamento especial dentro do parlamentarismo. É tão bom esse esquema que os liberais e conservadores vão até chegar várias vezes a acordos de não ter um primeiro-ministro nem liberal nem conservador, ter um primeiro-ministro moderado que pudesse unir os dois partidos e dividir os ministérios entre eles, como no Ministério da Conciliação em 1853. Então deu certo, pacificou o problema, porque os radicais dos dois lados, ou seja, os liberais que queriam mudanças profundas e os conservadores que queriam alta centralização do poder, eles vão ser reprimidos isolados, não vão ter força política. Então vai sobrar os moderados que vão chegar num acordo, como no Ministério da Conciliação. Tranquilo, minha gente? É quase isso. Para terminar, só falta a gente ver isso aqui, ó. O negócio funciona bem até mais ou menos 1868, 1870 por aí. Por quê? Porque nessa fase, 1868, o Dom Pedro, usando o poder moderador, vai fazer com que os partidos políticos tenham que se redefinir um pouquinho. Liberais e conservadores vão se redefinir um pouquinho. Por quê? Porque como Dom Pedro usava o poder moderador sempre que ele achava necessário, alguns descontentamentos vão nascendo. Principalmente dentro da classe média, dentro das camadas populares, principalmente dentro dos liberais mais radicais, que queriam um pouco mais de liberdade e democracia, que essa galera vai ficando cada vez mais puta e descontente. Então, o que vai acontecer? Os partidos políticos que estavam no poder já desde 1850, sem tretar, vão começar a tretar de novo, porque vai surgir um novo grupo político. Olha aqui, os antigos liberais radicais vão virar um novo grupo chamado Partido Republicano. Em 1870 vai ser declarado o Manifesto Republicano aqui em São Paulo, que vai fazer surgir o Partido Republicano Paulista, que defende que a solução para o Brasil deixar de ser um país pobre, atrasado e sem condições de desenvolvimento próprio, é proclamar a república, porque a monarquia era um governo imóvel, imobilista, que era incapaz de modernizar o Brasil, fazer o Brasil acompanhar as exigências dos novos tempos do final do século XIX, que o mundo inteiro estava mudando e o Brasil estava estagnado porque o Dom Pedro II era um bosta, um velho atrasado que não fazia nada para modernizar o Brasil, porque mantinha sempre a mesma estrutura. Qual estrutura? Aquela estrutura de liberais e conservadores se revezando ou chegando num acordo. Nesse cenário, então, até os liberais, vendo nascer o Partido Republicano, que é um novo grupo político que vai ganhando força aos poucos, depois a gente discute como é que o Partido Republicano ganha força, mas os liberais vão ter que também se reinventar. Enquanto os conservadores passaram a defender simplesmente que tudo continuasse sendo como já era, a manutenção do modelo, os liberais vão querer algumas mudanças. Olha só, eles vão começar a defender algumas reformas, algumas mudanças, para evitar uma revolução popular, ou para evitar que os republicanos conseguissem tomar o poder. Então, o que os liberais vão propor? Vão propor que gradualmente fosse diminuindo até acabar o poder moderador, para ter uma divisão de poderes tradicional, só com 3 poderes, para que o imperador não tivesse mais o poder de se impor sobre o resto da política. Eles vão defender, então, que, olha, precisa de federalismo, que é a descentralização política administrativa, ou seja, dar autonomia para as províncias, descentralizar o poder, deixar cada região ter o seu funcionamento próprio, com seus 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, governo, parlamento e justiça, funcionando também em nível provincial.
em cada província, vão defender reformas eleitorais para ir acabando com o voto censitário aos poucos, para criar um sistema em que pelo menos aquelas pessoas da classe média, das cidades e tal, pudessem participar das eleições, das votações, para dar uma acalmada, né? Porque eleição é um puta jeito de manipular as pessoas, porque na eleição o povo fica achando que vai conseguir mudar as coisas pelo voto e não consegue, porque é eleito quem tem mais influência e quem tem mais poder econômico. Porque tem que ganhar o voto, e para ganhar o voto tem que ter propaganda para ganhar influência. Só que aí o povo não elege um governo, elege representantes para o parlamento, fica puto porque a coisa que o povo queria não acontece, mas aí o povo fala assim, não vou me revoltar, por quê? Porque daqui 4 anos tem eleição de novo, então na próxima eleição a gente tenta acertar. E os liberais, eles perceberam que isso é uma puta ferramenta política, né? Criar uma democracia sob controle é mais fácil de controlar o povo, de fazer o povo achar que é o próprio povo que manda, e assim ficar mais calmo. Também vão defender que gradualmente seja extinta a escravidão, porque a escravidão era um sinal do atraso da economia brasileira, e o Brasil estava sendo pressionado pela Inglaterra e outros países europeus a acabar com a escravidão. Esses caras estão defendendo isso também, por quê? Para gradualmente mudando o Brasil, para não deixar explodir uma revolução, para não deixar explodir uma revolta muito grande, para não deixar ter uma revolução republicana, radical, democrática, enfim, o que seja. Então, de 1868 para frente, de 1868 até o final do governo imperial, do governo Dom Pedro II, são essas as forças políticas em disputa. O Partido Republicano, que vai ganhando força devagarinho, mas vai ganhando força. Os liberais, que vão defendendo mudanças, tentando não deixar os republicanos ganharem força e nem deixar ter uma revolta. E os conservadores, que acham que foda-se, tem que manter do jeito que está e esmagar quem é contra isso. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. É isso nessa aula sobre o Segundo Reinado e sua política interna. Eu vou encerrar por aqui, e no nosso próximo encontro sobre História do Brasil sobre o Segundo Reinado, nós vamos tratar da questão econômica, modernização conservadora e a importância do café, da cafeicultura para as transformações do século XIX. Beleza, minha gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, nós estamos juntos aí nas redes sociais e nos meios de comunicação instantâneos, nas várias plataformas, e me procurem. Um abraço, um beijo e até a próxima.